Boa noite, igreja, graça e paz. O pastor estava falando que ele queria passar para mim de manhã, né? E daí eu vi de manhã e falei, o que você está fazendo? Ele falou, estou fazendo a palavra. Eu falei, amém. E daí agora de tarde eu falei, ai Jesus, eu falei, você não quer pregar? Falei, tua palavra foi tão boa, né? E eu falei para ele assim, mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, porque eu disse para ele assim, algumas palavras e alguns versículos que você entregou hoje, através do coração de Deus, algumas coisas estão já aqui, e eu só vejo que Deus tem realmente alinhado o nosso coração com Ele. Que você possa realmente ter o coração alinhado com Deus. E eu falei para o meu esposo de tarde, eu falei assim, o Felipe ministrou aqui sobre pecado. E aí depois você veio e trouxe as palavras que o Senhor já tinha ministrado ao meu coração. E todas as vezes que Deus ministra conosco, Ele fala primeiro conosco para depois falar com a igreja. E eu creio que Deus tem realmente nos alinhado e nos afunilado para viver aquilo que Ele sonhou para nós. Amém? Eu queria estar lendo o Salmo 51, aonde Davi sobre a ocasião em que o profeta Natan veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também nem queres holocaustos. Os sacrifícios que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Amém? Até aqui. Eu quero iniciar essa ministração. Ai, gente, me desculpe, mas eu tô com a rinite atacada. Eu falei, quem ficou a semana inteira no calorzão e hoje amanhece no frio, eu falei, e eu já tomei tudo que vocês estão se imaginando. Eu falei, mas amém, Jesus, a gente vai assim mesmo. E eu quero intitular essa mensagem
te fazendo uma pergunta. Será que eu sou segundo o coração de Deus? Davi, ele era filho de Jessé. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. E Davi, ele foi visto por Deus. E Deus enviou o profeta Samuel para ungí-lo, para ser um futuro rei de Israel. Ele foi ungido e ele ainda era criança. De todos os irmãos, Deus olhou para Davi. Deus olhou e viu o coração de Davi. Eu fico imaginando Deus olhando e dizendo: ele é humilde, ele serve para ser um rei. Ele foi ungido, e após ser ungido, Deus disse: vou trazer algumas provações e aflições, para que assim eu veja como ele irá agir. Saul perseguiu Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas Davi, ele não levantou a sua mão contra Saul, porque dentro dele, do coração dele, ele dizia: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi, ele temia aquilo que o Senhor ensinava. Quantos de nós passamos por provas, aflições e afrontas e queremos tanto nos defender? Quantos de nós já passamos por algumas perseguições e queremos resolver na força do nosso braço, do nosso jeito, da nossa maneira? Porque nós queremos agir pela nossa carne, pela nossa vontade. Davi, ele foi escolhido e ungido por Deus. Passou sim por batalhas, por tribulações, mas também Davi foi escolhido, ungido e conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero te dizer que mesmo ele sendo conhecido como um homem segundo o coração de Deus, Davi também pecou, errou e pecou feio. Como nós olhamos aqui, Davi aqui no Salmo 51, ele é um salmo que nos mostra o arrependimento de Davi. Ele pecou, mas ele se arrependeu. E quantos de nós olhamos tantas histórias e vemos que pessoas erram, pessoas falham, mas muitas das vezes a história delas se encerra porque elas não têm um coração igual ao de Deus. Ela não tem um coração humilde, um coração arrependido. O que Davi tinha que eu não tenho? O que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus? Não foi a sua disponibilidade, não foi a sua ousadia, não foi a sua submissão, não foi ele ser um apacentador de ovelhas, não foi ele ser influenciador, mas o que levou Davi a ser um homem segundo o coração de Deus foi que ele se deparou com o seu pecado, com o seu fracasso, e ele se arrependeu de todo o coração. Nós, nos momentos de dificuldades, Deus nos permite passar situações para revelar o nosso coração. Passamos sim por falhas, por erros, por nossas escolhas, mas Deus permite, porque Ele quer revelar o nosso coração. Ele quer ver realmente como está o nosso coração. Tudo que Davi fazia,
ele consultava a Deus. Se Davi, quando ele estava ali, pastoreando as ovelhas, ele derrubou leões e ursos para defender este rebanho que ele tanto cuidava. Mas quando ele derrotou esses leões e esses ursos, ele consultou a Deus e ele disse: não sou eu, mas o Senhor vai derrotar ele por mim. Davi consultava a Deus em tudo que ele ia fazer. Quando ele se tornou rei, ele consultava ao Senhor cada direção e cada decisão que ele ia tomar. Davi consultava a Deus e perguntava: Senhor, será que é este aqui mesmo que é o líder que eu preciso pôr à frente deste exército? Será, Senhor Jesus, que hoje é esse que vai ficar à frente da batalha? Tudo Davi consultava a Deus. E será que eu e você temos consultado a Deus em tudo que nós vamos fazer? Será que eu e você temos consultado a Deus em decisões de trabalho, de família, de filhos? Será que eu e você temos consultado a Deus? Ou temos tomado as nossas decisões sozinhos, sem ao menos perguntar para Ele: Pai, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Muitos de nós temos trocado as nossas certezas e seguranças que temos em Deus. Nós trocamos porque nós queremos fazer pela nossa conta. E muitas das vezes, quando nós não consultamos a Deus, não pedimos a direção para Ele, nós vamos quebrar a cara. E daí você vai falar assim: por que aconteceu? Por quê? Porque você não consultou e nem pediu a direção para Deus. Como que você sabe que o orgulho não está no seu coração? Como que você sabe que você é humilde? Como que você sabe que a vaidade não tomou o seu coração? Eu quero dizer para você que humilde não é você usar roupa simples, não é você ter um carro simples, não é você ter uma casa simples, não é você ter um trabalho simples. Humildade não define por isso. A humildade é definida aonde está a sua confiança. Humildade é dizer: Senhor, eu confio em Ti. Um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, precisa de algumas coisas. Primeira, reconhecer as suas falhas. Davi errou, mas reconheceu os seus pecados. E aqui eu pronunciei um pecado de Davi. Mas Davi pecou em muitas coisas. Davi começou a pecar quando ele decidiu por si só não ir a uma batalha. E quando ele deixou de estar junto com o exército, batalhando, ali, através desse pecado de não ir, veio um outro pecado. O pecado de cobiçar uma mulher. E após cobiçar essa mulher, ele cobiçou a mulher e adulterou, porque ela era casada. Casada ainda com um de seus grandes líderes, Urias. Eu quero dizer para você que quando nós permitimos que um pecado adentre dentro do nosso coração, o pecado leva a outro pecado
nós não nos despertarmos e não nos arrependermos, assim como Davi se arrependeu, nós não seremos e não teremos um coração segundo o coração de Deus. Quem não reconhece os seus erros sempre encontra alguém para culpar. É tão mais fácil a gente muitas vezes errar e dizer: ah, mas foi fulano, foi por causa disso. Ah, não, eu me atrasei hoje no trabalho por causa que furou o pneu, ou tinha muito trânsito. Você está colocando a culpa no outro. Na verdade, muitas das vezes você se atrasou é porque você acordou na hora errada. Até quando nós vamos ficar mentindo e pecando? Até quando nós vamos ficar culpando outras coisas e outras pessoas, sendo que o erro é meu e seu? Quem não reconhece seus erros se torna arrogante, orgulhoso e prepotente. Prepotente, para quem não sabe, é uma pessoa que se acha muito superior a outra, que se acha demais. E como diz um belo ditado, né? Ah, eu sou a última bolacha do pacote. Que você possa reconhecer os seus erros. Que nós possamos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Para que assim nós venhamos ter um coração irrepreensível. Aleluia! Quando reconhecemos nossas falhas e pecados, entendemos que nós estamos ferindo o coração de Deus e dos nossos próximos. Muitas das vezes, o nosso pecado não atinge só nós, atinge as pessoas que estão ao nosso redor. E nós ferimos a Deus e ferimos as pessoas que estão do nosso lado. Que eu e você possa reconhecer os nossos erros, falhas e pecados. Segunda coisa, arrepender dos seus pecados. O Salmo 51 é uma oração de arrependimento, onde vemos que Davi está pedindo a Deus perdão e purificação de seu pecado após se adulterar com Batseba. Ele fala: Senhor, eu me arrependo, me perdoa, purifica. E ali ele fala: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Eu pequei contra ti, só contra ti, e pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença e tem razão em condenar. Nós sabemos que Deus sim perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, mas tudo que erramos temos consequências. Mesmo que nós venhamos nos arrepender, mesmo que nós venhamos nos reconhecer esta falha, vai ter consequência. Deus vai nos perdoar, mas terá consequência. Isso nós não estaremos livres. Em Lucas 15:7 diz: eu digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Deus está falando para mim e para você: eu me alegro tanto quando você se arrepende, quando você reconhece o seu erro, quando você reconhece que você feriu o meu coração. A minha alegria é quando você se reconhece e se arrepende. Deus, me perdoa. Me perdoa pelo aquilo que eu falei.
Espírito dele mora dentro de nós. E é automático. Quando nós erramos e falhamos, o Espírito já vem e nos constrange. Você não devia ter feito. Você não devia ter falado. E aí Deus está falando, eu amo quando eu vejo um filho e uma filha que reconhece e se arrepende diante de mim. Eu quero levar você a ter um coração igual ao meu. Terceira coisa, ter um coração com sede de mudança. Davi errou, reconheceu, se arrependeu, mas desejou no seu coração mudar e não pecar mais naquilo que ele já errou, que ele já falhou. Quantas vezes nós erramos e aí Deus me perdoa, Pai me ajuda, e daqui a pouco você está falando na mesma coisa. Deus está falando para mim, para você, tenha um coração com sede de mudança. Quando nós temos sede de mudança, ficamos inconformados em ter a mesma atitude. Nós queremos ser transformados por Deus. Quando temos sede de mudança, desejamos mudar a nossa atitude e viver de acordo com a vontade do Pai. Vamos falhar sim, eu vou pecar sim, você também. Mas Deus está falando para mim e para você, deseje mudar. Quando você vê que você está indo para o mesmo caminho, para o mesmo erro, Deus me ajuda. Eu não quero falhar, eu não quero errar. Quarto, ter um coração disposto a recomeçar. Aleluia. Glória a Deus. Esteja disposto a recomeçar quantas vezes for necessária. Pois é melhor recomeçar do que você ter que remendar. É melhor recomeçar do que você se acomodar e se acostumar com os seus erros e com os seus pecados. Peça para Deus, Pai, me dá um coração novo, um coração puro, um coração que esteja alinhado com Deus, um coração que esteja direcionado e guiado pela vontade do Pai. Será que eu e você temos pedido, Deus, me ajuda? Eu quero ter sim um coração igual ao teu, para que eu possa ser sim chamada filha e amiga de Deus e amigo de Deus. Tenha um coração quebrantado. Nós lemos aqui em Salmo 51:17 que diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ter um coração quebrantado é ter um coração que se humilha e que busca a graça e o perdão. O quebrantamento é um estado de humildade, onde não nos orgulhamos, mas sim reconhecemos as nossas limitações e a nossa dependência em Deus. Quando nós temos sim um coração quebrantado, nós entendemos que nós dependemos totalmente de Deus, que em tudo que nós viemos fazer, Pai, direciona, conduz, consulte ao Pai, Ele vai te direcionar. Tenha um coração intercessor. Intercessor é uma pessoa que ora a Deus em favor de outras ou algumas coisas, buscando a vontade de Deus, aonde demonstramos amor e preocupação. Tenha um coração intercessor. Jesus Cristo é o nosso maior intercessor. Ele é o mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e o povo, no qual Ele intercede por aqueles que nele creem.
Jesus Cristo intercede por mim e por você. Você tem crido nele? Você tem confiado nele? Porque se você tem crido e confiado nele, ele tem intercedido por você. Ele tem visto o que você tem buscado, o que você está precisando, e ele está lá à direita do Pai, intercedendo por você. Romanos 8:26 diz: da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:34: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede por nós. Ele tem intercedido por você, pela tua casa, pela tua família. Basta ter um coração que intercede. Seja um intercessor da tua casa. Vemos que no Salmos 16, Davi, no versículo 1 diz: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Davi, ele tinha um grande exército, um poderoso exército que o servia, que batalhava com ele em algumas lutas e guerras. Mas, mesmo que ele tinha um poderoso exército, Davi pedia a proteção de Deus. Muitas vezes Davi, por ser um rei, ele poderia olhar e falar assim: eu tenho um grande exército, eles estão armados, estão equipados, eles estão sendo bem treinados. Mas Davi, ele reconhecia e ele pedia a proteção de Deus. Senhor, me proteja. Senhor, proteja este exército, me proteja. Será que eu e você temos reconhecido e pedido a Deus: Pai, eu sei que Tu és meu refúgio, então me proteja. Davi tinha prata, ouro incontáveis. Davi tinha tudo. Mas nada do que ele tinha comparava com a presença de Deus. Ele não valorizava as coisas, mas sim a presença de Deus. Davi, ele foi um rei que ele tinha muitas concubinas, muitas esposas, muitos servos, muito ouro. Davi tinha tanto que ele deu ao rei Salomão ouro para construir o seu templo, o templo de Salomão. Ele tinha tudo, mas nada disso roubava o coração de Deus, o coração dele. E muitas das vezes, pessoas têm olhado para as coisas e têm deixado roubar Deus no lugar do coração. Pessoas têm milhares, são milionários, e isso tem roubado Deus do coração. Enquanto nós não entendermos que nada se compara à presença de Deus, muitas das vezes você vai pedir, suplicar, Senhor. Deus muitas vezes não vai te entregar, porque Ele conhece o meu e o teu coração. Porque se Ele te dá, você vai lá e fala tchau. E Ele ainda é muito misericordioso e Ele nos abençoa assim. Mas Ele poderia te dar muito mais, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da riqueza. E aí nós temos trocado os valores
palavra de Deus diz em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Não sou eu que estou falando para você, coloque só Deus no lugar que você vai ver o que Ele vai fazer. É a palavra dele. Ele já deixou decretado e declarado: se você me buscar em primeiro lugar, eu vou abençoar vocês. A humildade de Davi estava equiparada na confiança em Deus. Deus confiava a abundância e dava tudo para Davi, porque Ele conhecia o coração de Davi. Ele sabia que nada iria tirar ele, nada do que ele tinha, riquezas, cavalos, castelo, ouro, exército, iria roubar o lugar de Deus no seu coração. Davi não adorava outros deuses. Naquela época, muitas outras pessoas adoravam o rei Baal. Mas eu quero dizer para você que hoje, o que muitos têm adorado é o rei Mamon, o rei do dinheiro, das riquezas. Quantos de nós temos trocado saúde física e mental por algumas horas extras, alguns trocados a mais? Quantos de nós temos trocado um tempo de qualidade com os nossos filhos por alguns trocados a mais? E Deus falando primeiro a você: pare de adorar o rei Mamon, adore a mim, porque você vai ver o que eu vou fazer e eu vou acrescentar aquilo que você tem pedido e buscado. Temos que trabalhar assim, mas quando nós verdadeiramente entendemos que é Ele, só Ele que nós devemos adorar e deixar Ele no centro, como nós cantamos nessa canção: seja o centro, seja tudo na minha vida. Quando você confia em qualquer coisa que não seja Deus, você está adorando outros deuses. E eu sinto lhe informar que seu destino será sofrimento. E eu não sou eu que estou falando isso, é a palavra, e eu vou te dizer onde está. Salmo 16, 4. Grande é o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Será que eu e você temos corrido atrás de outros deuses? E deuses não é imagem. Quando idolatramos outras coisas, dinheiro, cargos, bens materiais, nós estamos idolatrando outro Deus. Que eu e você venhamos entender que o único que é digno de toda adoração é Ele, é o Pai, que entregou o seu Filho, Jesus Cristo. E eles estão lá, olhando para nós e pedindo: filho, filha, entenda, eu sou o único que você deve adorar. Davi, ele derrubou o leão e o urso, mas Davi também enfrentou um gigante. Ele atirou, ele foi com as suas armaduras. Saul revestiu ele com as armaduras dele, mas não dava certo, não cabia direito. Eu fico imaginando aquela armadura tudo, grandona, e ele andando falando: eu não quero isso, eu não preciso disso, porque quem está comigo é que vai derrotar o gigante. Davi não foi falando: eu que vou derrotar, mas se Deus é que vai derrotar ele, eu só serei um instrumento, eu só vou lançar a pedra. E essa pedra foi lançada na testa de Golias, e Golias não caiu de costa, ele caiu de frente com a cara no rosto no chão. Porque para a gente entender que não foi Davi que derrubou Golias, mas foi Deus. A partir do momento que ele lançou a pedra, Golias caiu para frente para falar: foi o Deus Todo-Poderoso que derrubou
totalmente em Deus, estamos preparados para ter tudo dele. Tudo dele. Então que nós possamos confiar somente em Deus e Ele vai te dar tudo. Portanto, quando fazemos a nossa parte, confiando em Deus, é que o milagre acontece, o sobrenatural nos alcança e o impossível vem sobre a nossa direção. E você pode até estar pensando e falando: Dai, como que um homem pecou, errou, lutou contra os desejos da carne todos os dias e foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus? E eu quero te dizer, não importa o teu passado, o seu erro, o seu pecado, a sua falha, se você escolher ficar e confiar em Deus, ninguém irá lembrar de quem você foi, mas sim de quem você está se tornando. Davi abriu as comportas do céu e abençoou. Deus abriu as comportas do céu e Deus abençoou Davi, pois ele era um homem que reconhecia seus erros, se arrependia, desejava mudar as suas atitudes, se dispôs a recomeçar, tinha um coração quebrantado, era humilde, refugiava-se em Deus, confiava em Deus, se aconselhava com Deus, não negociava, não adorava outros deuses e tinha um coração irrepreensível. Um coração irrepreensível é um coração justo e íntegro. E eu vou dizer para você, que adianta ter um coração irrepreensível? Adianta sim, você precisa ser íntegro e reto. Isso não vai significar que você não vai falhar, mas quando você falhar, você vai ter que reconhecer, se arrepender e dizer: Pai, eu preciso do Senhor. Então muda a minha atitude, muda a minha história. Que eu e você hoje possamos desejar sermos homens e mulheres reconhecidos segundo o coração de Deus. Em Salmos 27, alguns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Que hoje você possa sair daqui confiando em Deus, acreditando sim que Ele vai mudar e forjar o meu e o teu coração. Espírito Santo de Deus, Ele quer nos levar a níveis de intimidade. Ele quer alinhar o meu coração e o teu coração com o coração dele. Que nós possamos reconhecer isso, que nós possamos reconhecer os nossos erros e mudar as nossas atitudes. Que nós possamos ser reconhecidos como Davi foi.